Começa agora mais um programa na livraria e o nosso convidado de hoje, Gabriel Albuquerque. Ele é economista, professor, palestrante e coach. E na sequência, mais um momento com o nosso sommelier, diretamente da adega Milani. E Aline Cravo, indicando os best-sellers, os livros mais lidos, mais procurados, aqui na livraria, no estado e no Brasil. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Gabriel Albuquerque, professor, economista e coach. Seja bem-vindo ao nosso programa, Gabriel. Obrigado, Milani. Eu queria primeiro te dar parabéns pelo seu programa, que já é um sucesso, né? E como você sabe, eu tenho uma estima grande por você, pela sua iniciativa. Você é uma pessoa que está sempre inovando, é realmente um empreendedor que está inovando, e hoje a gente precisa de empreendedores que busquem a inovação, busquem melhorar os seus processos, né? Busquem alguma coisa diferente, busquem ser diferente. Parabéns aí pelo seu programa e pelo seu espírito empreendedor e inovador. Obrigado pelas palavras, Gabriel. Mas nós sabemos que você tem uma trajetória bastante abrangente. Mas vamos começar com algo que é sucesso hoje, em termos, que é o coach. O que realmente é coach? Então, Milani, se você me perguntar o que é coach em uma palavra, eu vou te dizer que é resultado. E para que se tenha resultado, a gente precisa de dois requisitos, que é foco e ação. Então, o coach, ele é gerador de resultado. Se você pensar numa ferramenta que gera resultado, eu vou te dizer que, pela minha experiência, né, eu já fui consultor, né, já fiz várias coisas, hoje eu cuido de área comercial de uma empresa, é o coach. O coach é aquilo que gera resultado efetivamente. E o que acontece é que, por que ele gera resultado? Né? Porque ele vai trabalhar o conhecimento, as habilidades e principalmente as atitudes das pessoas. Então ele vai fazer com que você tire de dentro de você todo aquele teu potencial que você mesmo às vezes não acredita que tem. O profissional coach, ele acredita mais no seu cliente do que o próprio cliente acredita nele. E através de diversas ferramentas, processos, técnicas, né? Tudo isso a gente aprende fazendo os cursos para se tornar um profissional coach. A gente vai aplicando essas ferramentas ao longo de algumas sessões. Então, um processo de coach, ele é composto de sessões em que participa o profissional coach e o cliente no mundo do coach chamado de coach. Eu observo, Gabriel, que o momento do que passa a nossa economia é bem-vindo todos os cursos que vêm ao encontro de que o empresário precisa. Mas eu tenho observado, em razão do meu local aqui, que eu tenho local que eu loco para palestrantes, para cursos, a grande procura de profissionais do coach. Mas explica uma coisa, e no momento são jovens aí de 20, 25 anos, você acha que um jovem está preparado para dar um curso de coach para uma empresa, ou seja, uma indústria, um comércio, com 30 anos, que no nosso caso nós temos 40 anos no mercado? Um jovem desse, como que ele pode orientar uma empresa com tanta experiência? Então, assim, o coach, no fundo, ele não é um treinamento, ele não é uma consultoria, ele não é uma terapia, né?
Então o coach ele é um processo que faz com que você tire de dentro da pessoa aquele potencial que ela tem. Então, uma pessoa que quer se tornar coach, ele precisa passar pelo processo de certificação. No Brasil, nós temos alguns cursos, né, já com bastante renome, e você tem que passar por essa... É como se você estivesse fazendo uma faculdade, né? Então, como vendedor, você não tem uma faculdade para se tornar vendedor, mas você precisa estudar para se tornar vendedor. O coach, você precisa estudar. E para estudar, você tem que passar por diversos treinamentos. Você tem um treinamento básico, depois você vai tendo os avançados, você tem que estudar PNL, você tem que estudar uma série de coisas para que você possa se tornar um bom profissional coach. Um jovem que ele passe por todos esses cursos, que ele tenha algumas habilidades essenciais para você se tornar coach, ele pode conduzir um processo de coach. Agora, quando você fala no processo, o que o coach ele pode ser pessoal, eu posso fazer o coach focado para uma pessoa, né? Ela quer melhorar um relacionamento, ela quer desenvolver a comunicação, ela quer se tornar um líder. E agora, quando você fala numa empresa, você vai lidar com várias pessoas. Normalmente, um coach numa empresa, você está fazendo com, né, o executivo da empresa, o dono, o gestor, ou você está fazendo com a liderança. O primeiro ponto que o coach entra é desenvolvendo a liderança das equipes. Então, além de você fazer essas certificações, se tornar um coach, é muito importante que você tenha uma experiência de negócio, que você tenha uma experiência de vida para que você possa fazer aquelas perguntas que você vai fazer com que as pessoas encontrem realmente o caminho para elas alcançarem as suas metas. Porque eu percebo que um jovem com 25 anos nem terminou a universidade ainda e não teria experiência para determinadas empresas. Isso. E eles vêm contratar o nosso espaço como o coach. Mas, como você disse, tem pessoas que têm certas habilidades, não é? Natural. Mas eu ainda acho que para ser um coach, ele tem que ter, no seu caso, por exemplo, você é um economista. Os psicólogos, por exemplo, levam a vantagem sobre ser um coach. Então, é por aí mesmo? A gente não pode confundir, né, o coach com um consultor, né, nem como um terapeuta. Claro que um economista, se ele for fazer um processo de coach que vai envolver finanças de uma empresa, ele tem bagagens para fazer perguntas importantes. O único cuidado que o profissional coach tem que ter é que ele não pode dar a solução. Então, ou seja, um psicólogo ele não pode dizer para um cliente que ele está fazendo um processo de coaching, de relacionamento ou qualquer que seja, a opinião dele. Ele tem que fazer com que o seu cliente encontre o seu caminho, defina as tarefas que ele tem que executar para que ele atinja a sua meta. Okay? Então, lógico, uma psicóloga ela pode fazer melhores perguntas do que uma pessoa que não é psicóloga. Um economista ele pode fazer melhores perguntas, mas não que ele vá usar a experiência dele para passar para essa empresa. Agora, quando a gente está falando de um processo de treinamento ou um processo de mentoria, aí efetivamente a experiência, o conhecimento, né, a didática, a capacidade de se comunicar, a capacidade de passar informação é muito importante. Os resultados são outros. São outros. É lógico. Mas aonde é que aprende coach? Então, nós temos no Brasil algumas entidades. Você tem aqui a Abra Coach, você tem a Sociedade Brasileira de Coach, você tem a Sociedade Latino-Americana de Coach. Todas essas instituições, elas têm certificação internacional. Elas passam por uma certificação. Existem 3 órgãos que certificam empresas para ministrar treinamentos de coach. E quando você passa por esses treinamentos, você recebe um certificado que te habilita a se tornar um profissional coach no mundo inteiro. Eu posso exercer a profissão de coach em qualquer país do mundo porque a minha certificação me permite isso. Tem um caso interessante, inclusive esse caso, o cidadão é meu amigo. E um dia fui convidado para dar uma palestra na universidade e eu vi ele lá. E ele é mecânico. Isso faz uns 3 anos e
recentemente ele esteve aqui na livraria. Ele disse: Milani, estou preparado para ser um coach, mas só vou estar preparado mesmo na hora que eu terminar o meu curso de psicologia. Eu achei tão interessante porque ele tem um objetivo na vida, ele tem um sonho e ele está buscando o quê? Exatamente o que nós comentamos. Vai ter sucesso aquele que realmente atrás do coach tem uma universidade. Sim. Não é? Então, é muito importante, acho que todo mercado está assim, né, Gabriel? Existe uma concorrência rápida, não é? Você acha que essa busca é em razão da informação rápida da internet? Então, a informação rápida da internet, ela é fantástica, mas ela pode ser muito prejudicial, porque se você não escolher boas informações, boas fontes, você pode entrar por um caminho errado. O que acontece? Vou dar o exemplo, né, para ficar fácil isso. O coach, a gente imagina muitas pessoas veem o coach como um treinador. Por que isso? Porque nos esportes, né, se você assistir um jogo de futebol americano, assistir um basquete americano, após, né, listar os atletas, aparece o título do treinador, né? E no esporte ele é chamado de coach. Só que o coaching que a gente fala, quando a gente faz um processo de coaching individual ou de empresa, não é o coach treinador, né? É o coach profissional coach, que veio lá de uma palavra húngara, né? Que significa o cocheiro. O que o cocheiro faz? Ele leva uma pessoa de um lugar para outro, né? E o que o coach faz? Ele leva uma pessoa da situação que ele está hoje para a situação que ele deseja. Então, um profissional coach, ele trabalha com uma meta, tanto num coach profissional quanto num coach individual, num coach de vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente busca informação na internet, porque se você procurar essa informação na internet, você vai encontrar falando que coach é treinador, que coach é psicólogo, que coach é terapeuta, que coach é consultor, e não é. O profissional coach, ele não ensina nada, ele não orienta, ele faz com que você se torne uma nova pessoa. Ele vai te ajudar a desenvolver o quê? Os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes. Porque 70% dos nossos resultados é produto da atitude, não é do conhecimento e da habilidade. Então, o que o profissional coach vai fazer é trabalhar as suas atitudes, quebrar as suas crenças limitantes. Porque a gente aprende crença com quem? Com os nossos pais. E às vezes os nossos pais acham que estão nos ajudando e eles estão criando uma crença que pode nos atrapalhar, né? Aquela crença de que dinheiro não traz felicidade, todo vendedor é chato. Por que todo vendedor tem que ser chato? Por que o dinheiro não pode ajudar a trazer felicidade? Então são crenças que a gente cria e que vai, né, inibindo a gente no nosso crescimento. Então o profissional coach, ele trabalha isso, trabalha o interior da pessoa, ele faz com que a pessoa ganhe autoconfiança, trabalha a confiança da pessoa. E aí toda pessoa que passa por um processo de coaching, Milani, eu te garanto, é outra pessoa. Quando eu me certifiquei, eu tive que passar por processos de coaching, né? Eu fui fazer o coaching, não foi para me tornar um profissional coach, eu me encantei tanto que eu me tornei um profissional coach. A gente percebe isso. Eu abandonei a consultoria para me tornar um coach, eu comecei do zero, eu larguei todo um trabalho, porque eu me apaixonei pelo processo, eu vi que é realmente um processo que gera resultado, ajuda as pessoas. Eu tenho cliente, Milani, que com 4 sessões de coach, eu fiz essa pessoa que não conseguia fazer uma apresentação de trabalho, não conseguia participar de reuniões na faculdade, conseguir estágio, está hoje trabalhando, sendo efetivada, tudo por quê? Porque ela ganhou autoconfiança, ela desenvolveu atitudes, desenvolveu habilidades que ela precisava. E é isso que o coach tem que fazer. Já que você é um coach e economista, como é que vocês estão enxergando a atual economia do nosso país? Qual seria a saída do coach e um economista? Então, a saída para crise a gente sempre teve, a gente vai ter. Claro, essa é uma crise que foi provocada por nós mesmos, né? Por nós, que eu digo, pelo nossa gestão do país. O nosso país foi tratado nos últimos anos de uma forma sem cuidado com a população, né? Sem um estadista
né? Então isso tudo provocou a situação que a gente está hoje. Houve um incentivo em excesso ao crédito, né? Houve diversos incentivos, houve descuido com a inflação, né? Houve descuido com os programas sociais, houve total trabalho feito pensando em poder, pensando em perpetuar o poder e nunca um trabalho de estatista. Então isso está gerando um processo complicado, né? Essa crise não é uma crise, como diz, que vai passar em uma semana, em um mês. Só que se a gente for ficar, né? O que a gente pode fazer no momento de crise? A gente corre para debaixo da cama, se esconde, ou enfrenta, né? E o que o profissional do coach faz é isso, é fazer com que a pessoa não vá para baixo da cama. E sim que ela enfrente, que ela busque alternativas, que ela busque inovação, que ela encontre um caminho, que ela saiba como enfrentar a crise, que ela ganhe autoestima, que ela ganhe confiança, que ela ganhe motivação, que ela se comprometa com o que ela quer. E aí a gente passa pela crise. Porque quem passar pela crise vai chegar do outro lado muito forte. Agora, quem vacilar, quem fraquejar ao longo do processo, vai ficar pela crise. Por isso que aí é fundamental o papel que vocês estão exercendo nas empresas, porque são muitos empresários que nesse momento se desesperam. Aí não é o caminho. O caminho é realmente enxergar a crise como uma oportunidade de você arrumar casa, trocar, mudar os móveis de lugares, conversar mais com os funcionários, buscar a solução. Porque, como você disse, a crise passa, a vida inteira teve crises, né? Só que você não pode focar isso, você tem que buscar alternativas. É que realmente nós estamos fazendo aqui. O nosso programa, nós estamos aí com vários convidados e todos sempre focando a busca, o sonho, a realização. E a sua presença aqui como um profissional é bastante oportuna para os nossos telespectadores neste momento. Mas me diga uma coisa, como eu tenho aqui uma livraria, nós temos aqui vários segmentos de arte, o que é que vocês estão indicando para essas empresas que te procuram como coach? Então, a gente faz dois trabalhos muito fortes em empresas, que principalmente nesse momento eu acho que são as áreas que a gente tem que trabalhar, que é a liderança e a área de venda. Por que a liderança, né? Há alguns anos atrás, a gente não via uma pessoa, um jovem com 18, 20 anos, 22 anos, não era com muita frequência nas empresas ele se tornar um líder, né? As pessoas iam se tornar líder na faixa de 30 e poucos anos. Hoje, né, com toda essa dificuldade de mão de obra especializada, as empresas estão tendo que transformar profissionais que ainda não estão preparados para se tornar um líder como líder. Então a gente tem muitos líderes jovens que não têm ainda todas as habilidades, né, as atitudes, os conhecimentos para ser um bom líder. Então o que a gente está fazendo é trabalhando fortemente a liderança da equipe, né? A gente tem inclusive dois processos para liderança, um processo interno e um de treinamento que a gente está começando a soltar agora o primeiro módulo desse treinamento. E aí a gente indica os livros focados em liderança coaching, né? A gente tem alguns livros muito bons, né, sobre liderança coaching. Então temos uns 2 ou 3 aí interessantes, já em português, né, desenvolvidos. Um escrito pelo dono da Sociedade Brasileira de Coaching, outro escrito por outro coach. Então todos eles escritos por profissionais coaching, né? Eu costumo indicar muitos livros do Tom, que são livros de poder da mente, desenvolvimento da mente, né? E eu indico muito um livro chamado O Poder do Agora, que faz com que a gente esqueça um pouquinho o passado, né? A gente tem pessoas que vivem muito o passado e a gente tem que... O coach, ele não trabalha o passado, o profissional coach, ele trabalha o presente e o futuro, né? A gente tira a pessoa daquele passado que ela vive, né? Que eu estou vivendo esse passado, que eu já fui isso, que eu fui aquilo, aqui, né? E a gente leva a pessoa para o futuro. Onde você quer chegar? E aí a gente trabalha o foco aí. Então a gente procura esse tipo de livro, que é livro focado em desenvolver a sua mente.
Um profissional, ele hoje tem que ter mente de campeão, ele não pode ter aquela mente fraca. Eu não vou amador. conseguir, será que vai dar certo, isso não vira. Não, eu tenho que ter a mente de campeão, né? E a gente aconselha sempre você desenvolver, eu gosto muito de 4 habilidades para qualquer cargo que você ocupa. E eu vejo que as pessoas não desenvolvem. Um é essa mente de campeão, isso é base para tudo. Se você olhar todos os ídolos, todos os atletas, todos, né, todas as pessoas que tiveram sucesso, elas têm mente de campeão, elas não desistem a qualquer hora, né? Mente de campeão é aquele atleta olímpico, ele não desiste em momento nenhum, ele está machucado, ele vai até o fim, né? Então ele luta pelo aquele sonho dele, que é se tornar um medalhista olímpico, né? E então a mente de campeão, desenvolver comunicação. Então as pessoas não têm uma comunicação, não desenvolvem assertividade, equilíbrio emocional, né? Desenvolver a liderança. Em momento em que você trabalha, em qualquer cargo que você trabalha, você precisa saber vender o seu projeto, você precisa conduzir uma equipe, então você tem que desenvolver a comunicação, tem que desenvolver a liderança, né? E você tem que entender de negócio. Esse é um ponto que eu vejo, as pessoas não entendem de negócio. Então, se você não entende de negócio, como é que você vai gerar lucro para a sua empresa? Você é um líder, será que você está gerando lucro para a sua empresa? Essa é a questão que eu falo para os líderes hoje. Tanto o nosso treinamento se chama o líder que gera lucro. Eu faço essas perguntas para os líderes que estão nos ouvindo, para eles pensarem se eles estão gerando lucro para a sua empresa. E aonde buscar esse lucro? Como buscar Vocês têm a fórmula. Como eu posso me tornar um líder gerador de lucro para a minha empresa? Gerador de resultado, né? Quando a gente fala lucro, é resultado. Né? Mas hoje as empresas precisam de lucro, né? É comum a empresa moderna... Senão ela não investe, ela não cresce, né? É buscar desde os grandes empresários de um século atrás, poupe, guarde, porque você vai precisar em determinados momentos. E eu acho que foi... Só voltando aqui para não perder, um outro autor muito importante é o Christian Barbosa. Ele fala sobre produtividade. Ele tem um livro fantástico chamado A Tríade do Tempo, que a partir dele você consegue verificar como é que você aloca o seu tempo em atividades importantes, em atividades urgentes e em atividades circunstanciais. O que são atividades circunstanciais? São aquelas que não geram nada. E olha, se você fizer o teste que tem lá no livro, você vai ver que o teu percentual de atividades circunstanciais vai te surpreender. Isso eu garanto para vocês. Quem fizer esse teste vai ficar surpreso. Vale a pena, chamado A Tríade do Tempo. Tríade do Tempo. É um livro fantástico. Gabriel, eu acho que o momento foi bastante oportuno em razão do que está passando no nosso país. E a sua entrevista vem ao encontro desse momento. Foi muito bom conversar com você. Ô Milan, eu agradeço aí a oportunidade, você sabe que eu sou um fã, né? Eu te acompanho aí, às vezes eu não sou, né, do Rotary, mas vou lá, faço palestra no Rotary que você participa, estou sempre aqui. E foi muito, muito gratificante participar aqui, foi uma honra muito grande conversar com vocês sobre esse tema que eu sou apaixonado, né? Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Milan. Conversamos com Gabriel Albuquerque, realmente um especialista em coaching. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e vim para falar mais um pouco sobre o universo do vinho. Hoje o tema são estilos de vinhos. E você sabe que os estilos estão vinculados às videiras, ao ambiente onde as videiras se propagaram no planeta. Neste sentido, eles são divididos em vinhos com estilos do Velho Mundo e vinhos com estilo do Novo Mundo. Quais são os países que formam este entorno ambiental para a excelente produção de vinhos? No Velho Mundo nós temos aí a França, Inglaterra, Áustria, Alemanha, Portugal, Espanha, a Áustria e a Grécia em particular.
né? Enquanto que no Novo Mundo nós temos aí o nosso Brasil, os Estados Unidos, Austrália, Chile, Argentina, Nova Zelândia e os vinhos que são excelentes que vêm lá da África do Sul. Mas ainda existem outros elementos que podem nos fazer compreender este universo de estilos de vinhos. No caso dos vinhos do Velho Mundo, são vinhos com um teor alcoólico menor. Isso quer dizer que tem um corpo mais leve. Ele é um vinho que tem uma característica muito particular, ele é muito seco. Com esta secura gerada, inclusive, na boca, ele tem associado uma alta acidez. Os aromas são bem sutis, bem marcados. Você tem notas de terra, notas de ervas, notas minerais. São as mais comuns. Ele tem, este estilo de vinho, uma grande capacidade de envelhecer em garrafa, o que vai facilitar uma maior resistência à oxidação quando essa garrafa for aberta, né? Em suma, eu diria que estas são as principais características deste estilo de vinho, de vinhos do Velho Mundo. Ao passo que os vinhos gerados no Novo Mundo são vinhos com teores alcoólicos mais elevados. São vinhos que também, pela presença de tanino, têm um corpo mais elaborado. A gente chama de mais encorpado, né? E na degustação se diferencia porque ele não é tão seco, né? Ele apresenta uma baixa acidez, né? Os aromas são um pouco mais robustos, as frutas aparecem, os aromas de geleia ficam bem demarcados, né? E, ainda diferentemente dos vinhos de estilos do Velho Mundo, os vinhos de estilo do Novo Mundo são vinhos para se beber mais rapidamente. São vinhos para se bebê-los ainda jovens, enquanto os vinhos de estilo do Velho Mundo são vinhos para se tomar na idade inicial do tempo de guarda, pelo menos 5 anos. Eu diria que com algumas dessas informações o telespectador poderá aí se alegrar na aventura de encontrar no mercado vinhos com estilos diferentes para a sua degustação e deleite. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Muito obrigado. Olá, eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados da livraria. Hoje eu vou começar com um livro de suspense. Chama Cilada. O autor é Harlan Coben. O livro é de suspense policial, conta uma história de muito mistério e tem um final surpreendente. Vocês não podem perder. Cilada, do famoso Harlan Coben. Outro livro de um autor muito famoso também é A Nova Lógica do Sucesso, de Roberto Chiniachik. Chiniachik ficou muito famoso com seus livros e esse aqui promete ser um sucesso tanto quanto os outros. Vai falar de maneiras para você ascender na sua carreira. Ficou curioso? Não deixe de conferir. Mais um sucesso é o livro do Assassin's Creed. Esse aqui foi o último que foi lançado. Se chama Bandeira Negra. Assassin's Creed, como vocês já devem saber, é um jogo. E o jogo deu origem a vários livros da série. Esse daqui é o último. O legal é que ele se passa em vários tempos históricos diferentes. Muito bacana, venha conferir também. Agora uns livros para os pais de plantão. Não deve ser muito fácil para um pai criar uma filha mulher, não é? O que será que se passa na cabeça das mulheres? É para isso que tem Pais Inteligentes Criam Filhas Felizes. É um último lançamento da editora Fundamento. Vai te ajudar a criar suas filhas e entender melhor o que se passa na cabeça delas. E para fechar essa parte de livros, temos um livrinho infantil. Quem Soltou o Pum? É um livrinho muito divertido, faz vários trocadilhos com a palavra. Pum é o nome do cachorro, um cachorro muito travesso.
Muito bacana, super recomendável para as crianças. E agora, um livro do nosso sebo cultural. Eu tenho aqui Alô Chiques, da Glória Calil, um livro de etiqueta que vai te ajudar em muitos momentos da sua vida. Por hoje é só. Meu nome é Aline Cravo e espero vocês no próximo programa. As indicações de Aline Cravo, as suas resenhas dos livros mais vendidos aqui na livraria, no estado, no país, e também o nosso sommelier, falando das delícias do vinho, diretamente da adega Milani. E o nosso entrevistado, quanto conhecimento, economista, professor, coach, palestrante. O nosso programa é assim, para você. Agradeço a sua audiência e convido você para o próximo programa. Mas antes, acesse o nosso site milani30horas.com.br. Um abraço a todos. Shalom.